É sempre um problema a pergunta: que tipo de teologia está por trás da ação de grupos religiosos que apoiam movimentos de extermínio, envolvimento da igreja com a extrema-direita ou com grupos contrários à solidariedade, à vida social mais humana, mais devota da humanização? Eu tenho de partir da minha pesquisa de doutorado, quando os protestantes de fato apoiaram o regime militar no Brasil em seu caráter ditatorial mais recrudescido, sobretudo depois do ato institucional número 5, e, portanto, sobretudo depois do ano de 1968, final do ano de 1968. Mas já em 64, os protestantes, junto com os católicos, insurgiram contra o presidente constitucional do Brasil, presidente João Goulart. E 31 de março de 1964, deflagrou-se um golpe contra a Constituição e contra o povo brasileiro. Esse golpe foi apoiado pelos protestantes. Diversas lideranças nacionais procederam com uma demonização das esquerdas e uma demonização do presidente da República para pregar em cima dessa demonização um movimento de exorcismo. E esse movimento de exorcismo por parte dos protestantes, daqueles que se dizem protestantes, se dizem piedosos e religiosos, devotados ao máximo, contribuiu com a queda de João Goulart, contribuiu com a queda do presidente constitucional do Brasil. Depois de 1968, intensificaram-se as ações dentro das igrejas e cada vez mais irmão entregava irmão, cada vez mais você tinha a presença de generais, de oficiais e militares dentro dos redis cristãos, e que então promoviam uma notável aproximação das igrejas e do discurso piedoso. Agora, isso veio acompanhado ao mesmo tempo com tortura, com prisões, com violações de direitos humanos, com desaparecimentos forçados. E que tipo de abordagem teológica está por trás disso, né? Então, em primeiro lugar, a ideia de que se tem um demônio, um inimigo interno a ser exorcizado. Esse inimigo interno a ser exorcizado, representado pelo presidente João Goulart, eram as hostes contrárias ao império de Deus, ao reino de Deus, no mundo, que era aqui então exemplificado pelo presidente, mas não se restringia a ele. Então, havia grupos protestantes alinhados à esquerda, havia grupos protestantes alinhados à Conferência do Nordeste de 1962 e grupos que pregavam a solidariedade. Mas a maior parte dos religiosos elaboram essa teologia de expurgo, essa teologia de, como dizia o Ernesto Tonini, de combate à hora do diabo que estava reinando no Brasil em 1964, com a possibilidade de o país ser atacado, tomado por comunistas e assim por diante. E mesmo aqueles que não eram comunistas, aqueles que eram reformistas, aqueles que eram solidários, aqueles que se perguntavam o porquê da pobreza, eram colocados todos dentro de uma determinação comum, uma designação comum de comunistas, e eram então perseguidos por pastores e leigos dentro de comunidades, perseguidos pelos DOPS, pelo DOI-CODE, pelo aparato informativo repressivo da ditadura militar. A parte disso, existe uma base teológica pietista, racista, uma base teológica reformada, mas muito conservadora, que compreende que a divindade comanda e controla a história. E veja que são grupos anacrônicos, porque a teologia da providência, que vai até o século XVIII, a ideia de que Deus providencia o controle da história e que ele governa soberanamente a história, ela rui com a emergência da ciência, com a emergência de modelos mais sofisticados de reflexão. No século XX e ainda no XXI, há pessoas anacrônicas, pessoas atrasadas, que ainda acreditam de que esses modelos vigoram. Existe uma leitura biblicista das Escrituras e até bibliocentrada que prega a ideia de que há povos abençoados e há povos amaldiçoados.
Sem, Cã e Jafé são exemplos mitológicos dos filhos de Noé que foram abençoados ou amaldiçoados. Ao mesmo tempo, a ideia de que se tem que pregar o Evangelho até os confins da terra, para que os confins da terra sejam alcançados por esse tipo de proposta messiânica e milenarista. Na década de 1960 e também em 1970, a CIA, as agências de espionagem estadunidenses, enviavam missionários, espiões como missionários, por toda a parte do mundo. Não à toa, protestantes alemães apoiaram o nazismo. Não foi à toa que grupos religiosos, protestantes e católicos, apoiaram a ditadura militar, mas antes haviam apoiado o Estado Novo do Getúlio Vargas, o aparato policial no Estado Novo do Getúlio Vargas, que tinha grande proximidade com a Gestapo, a polícia política. Então a ideia de que há um Deus que com uma mão soberana controla a história e que muitas vezes leva a história a um cinismo muito grande, a tal ponto de considerar que no final vai dar tudo certo, que no final o bem vencerá o mal, de que no final esses serão suplantados, impõe uma reflexão contrária aos direitos humanos e muito próxima de movimentos que pregam contra a dignidade do ser humano. Hoje nós vivemos uma expansão de um Estado intolerante, fundamentalista, cada vez mais governado por lideranças fundamentalistas, com uma bancada evangélica que é a antiproposta, se pode-se dizer assim, de uma mensagem cristã. E qual é a hora da igreja? A hora da igreja é uma hora de decisão. Se de fato ela vai se entregar a esse tipo de proposta, que vem com a American Way of Life, mas também com os grupos que implantaram o protestantismo no Brasil no século XIX, de um saudosismo senhorial, de grupos que chegaram a ser donos de escravos no Brasil, e que tem saudades disso, tem saudades de um modelo trabalhista decadente ou até escravocrata, ou se ela vai tomar uma posição ética, uma posição muito mais próxima da construção do Jesus da fé, que é aquele Jesus que ensinou que as pessoas deveriam ir a ele para aprender o quanto ele era humilde, o quanto ele era manso, o quanto ele era bondoso e o quanto ele se propunha a libertar pessoas das engrenagens religiosas mais vis. Defendi esse doutorado de mais de 800 páginas na Universidade de São Paulo e aqui eu registro o apoio da igreja, de parte da igreja, de grande parte da igreja, ao comando de caços comunistas, à violação de direitos humanos, à tortura no país e ao desaparecimento forçado, em que várias mães, irmãos e pais deixaram de receber os seus filhos em casa, depois de serem mortos por ações de um Estado terrorista subsidiado por uma proposta teológica e ideológica no sentido de salvar o Brasil de um inimigo interno habilmente fabricado.